Guarde no seu coração esse entendimento. A Bíblia Sagrada diz que só tem a garantia da salvação as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Então, se você quer ter certeza da sua salvação, então busque esse batismo com todas as suas forças. Olha aqui, ó, Efésios, capítulo 1, versículo 14. Olha o que está escrito na Bíblia. O Espírito, ou seja, letra maiúscula, se refere ao Espírito de quem? De Deus, o Espírito Santo. É o que, pessoal, que está escrito aí? É o que? É a garantia de nossa herança. Então, para que eu tenha a garantia da salvação, desta herança que está prometida por Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio da presença de Deus. Então o texto diz, o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Então, tenha como objetivo maior na sua vida, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro projeto, tenha como objetivo maior você ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da salvação. Mas também o Espírito Santo é a garantia de que nenhuma força maligna vai atingir você diretamente. Olha que interessante. Porque aonde Deus habita, o inimigo jamais vai bater de frente. Jamais. Nunca. Então, quem tem o Espírito Santo, ele tem paz na alma e ele tem tranquilidade na vida dele nessa terra. Vou te dar um exemplo para você entender. Nós vivemos em um mundo onde sabemos que existem coisas malignas, onde existem forças espirituais do mal. E a maioria das pessoas, elas olham para essas situações malignas e ficam preocupadas. E estão certas de ficarem preocupadas. Porque essas forças malignas têm poder de morte, de destruição e de transtorno. Só que tem um detalhe importante. Essa preocupação só existe naqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo não tem preocupação nenhuma a esse respeito, porque ele sabe que maior é quem está nele do que aquele ou aquilo que vem contra ele. A força maligna jamais, preste atenção nisso que eu estou te falando, jamais vai bater de frente com uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ele pode ser o diabo, o espírito imundo pode ser o diabo, mas ele não é doido. Ele jamais vai bater de frente com Deus. Então, se você tem Deus dentro de você, então você não precisa ter preocupação nenhuma em relação às forças malignas. Mas por que as pessoas vivem tão preocupadas? Porque não têm o batismo com o Espírito Santo. Então são pessoas que estão vulneráveis. Bispo Paulo, como que eu faço para não ser atingido pelos espíritos malignos, essas coisas ruins que a gente ouve e vê por aí, que existem, que são reais?
como que a gente faz quando não tem o batismo com o Espírito Santo? Meu irmão, aí é uma situação complicadíssima. Terrível. Porque não existe uma proteção concreta. Não existe. Aí as pessoas começam a perceber o quanto elas se afastaram dos ensinamentos bíblicos. Porque elas deixaram de se preocupar com aquilo que é mais importante. Olha o que está dizendo aqui em 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Sabemos que os nascidos de Deus, não é todo mundo, somente aqueles que nascem de Deus. Nós já aprendemos tudo isso aqui sobre a conversão, lembra? Eles não vivem no pecado, porque ele agora não é mais um nascido da carne, ele nasceu de Deus. Então o Espírito que está nele é o Espírito de quem? De Deus. E a Bíblia diz: pois o Filho de Deus, o Senhor Jesus, os protege, e o maligno, o quê? Não os toca. Mas isso aqui é uma garantia apenas para aqueles que nasceram de quem? De Deus, para aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Aí tem gente que quer pegar esse texto aqui e aplicar a todo mundo. Não, não é para todo mundo. Isso aqui é específico. E é isso que eu quero tentar fazer você entender cada domingo que a gente se reúne aqui. Eu quero tentar levar você para dentro do texto sagrado, para dentro da Bíblia, para você ir compreendendo como que funciona este mundo espiritual. Para você ir entendendo o quão importante é você nascer de Deus. O quão importante é você ter o Espírito Santo. Não apenas você vir à igreja, como Cristo Jesus certa vez falou com as pessoas, que elas eram como sepulcros caiados. Ele usa esse termo. Aí ele fala, por fora, uma beleza, está lá lindo. E por dentro, podre, vazio. E tem muita gente assim, que vem na igreja, quem olha para ela fala, fulano agora é crente, que legal, que bacana, é evangélico, é isso, é aquilo, outro. Por fora. Mas por dentro ela está vazia de quem? De Deus. Essa palavra aqui vai se aplicar para ela? Não vai. Não vai. Tinham 7 jovens, filho de um sacerdote chamado Cefas, lá em Atos 19. Aqueles 7 rapazes viviam dentro do templo. Eles eram filhos do sacerdote. Filhos. Então eles tinham funções na obra de quem? De Deus. E certa vez eles foram tentar bater de frente com quem? Com o espírito imundo. E olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, Atos 19, 14, ó. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Agora olha o que diz o versículo 15. Certa vez, o espírito maligno respondeu para eles, que eles mandaram o espírito ruim sair de uma pessoa. Está lá no versículo 13, é isso? Que eles mandaram sair? Volta para mim. Olha lá. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Eram esses rapazes, ó. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo,
ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Isso aqui é muito forte. Porque todo mundo pensa que só de pronunciar o nome de Jesus, o mal já tem que se submeter, tem que sair, por aí vai. Pensamento errado. Porque o nome de Jesus não é exclusivo. Não. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas já receberam este nome. Que é isso, Bispo Paulo? Não estou entendendo nada. Sim, o nome de Jesus, o nome escrito, o nome, ele não é uma exclusividade. Se fosse uma exclusividade, talvez nós poderíamos entender que o poder estaria na pronúncia do nome. O poder não está na pronúncia do nome, e sim no comissionamento daquela pessoa. Vou dar um exemplo para você entender. Só para você entender. Digamos que você precise ir lá no GDF. Precise ir lá no GDF. E você está precisando de uma iluminação na sua rua. Estou dando um exemplo simples. Aí você chega lá e fala assim: eu vim aqui porque eu estou precisando de uma iluminação na minha rua. Eles vão olhar para você e vão dizer assim: quem é você? Agora, digamos que você tenha um bom contato, um relacionamento bom com o deputado fulano que foi o mais votado do Distrito Federal. Só para você entender. Aí você chega com uma recomendação dele, escrito e assinado. Você chega e diz: eu vim aqui porque lá na nossa rua nós estamos precisando de uma iluminação pública. E eu vim em nome de fulano, está aqui. Aí quando eles veem o documento, eles não vão perguntar quem é você. Porque eles entendem que tudo aquilo deve ser feito pela ordem, pelo poder, pela influência do fulano. Então muita gente entende errado essa questão do nome de Jesus. Aí você vê por aí todo mundo: não, em nome de Jesus vai dar certo. Você tem comissionamento de Jesus para falar que em nome dele vai dar certo? Você foi comissionado por ele? Isso é muito forte que eu estou falando para você. Talvez você nunca ouviu isso. Como que eu tenho certeza que eu estou comissionado por Jesus Cristo? Quando eu tenho o batismo com o Espírito Santo. Aí eu tenho certeza que eu estou comissionado por ele. Ele me colocou o selo dele. O selo dele é como se fosse essa carta de apresentação que eu falei lá do GDF, entendeu? Então quando eu falo em nome de Jesus Cristo, ou seja, eu estou determinando, porque ele me comissionou para estar aqui fazendo isso. Aí tem poder. A garantia é dele. Eu estou debaixo do poder dele, não sou eu. Por isso, agora você entende por que aconteceu isso aqui, ó. Aqueles homens tentavam usar o nome do Senhor Jesus, ou seja, eles não tinham autorização para fazer aquilo. Eles não foram comissionados por Jesus. Não foram. Aí chegaram lá e disseram: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Ou seja,
Eles sabiam do poder de Jesus, da autoridade de Jesus, e sabiam que Paulo tinha o quê? Autorização. Paulo tinha uma, entre aspas, uma carta que averbava o que ele dizia em nome de quem? Do Senhor Jesus. Paulo estava comissionado por Jesus. Aí o Espírito virou para eles no 15 e falou assim, ó, no 15, olha lá, no 16, né? Como é que é? Cadê? É o 15. Aí, certa ocasião, o espírito maligno respondeu assim para aqueles homens, assim, ó. Eu conheço Jesus. Ou seja, realmente eu sei que ele tem toda o quê? Autoridade. O que ele manda alguém fazer, tem que se cumprir. E conheço Paulo. Eu sei que Paulo tem autorização de Jesus. Mas quem são vocês? Quem são vocês? O Espírito falando com quem? Com aqueles homens. Quem são vocês? Mas eles não eram do templo? Eles não estavam direto ali no templo? Quem olhava para eles não achavam que eles eram pessoas de Deus? Mas não tinham autorização nenhuma de falar em nome de quem? De Jesus. Não eram embaixadores de Cristo. Não eram representantes de Cristo. E o espírito imundo sabe, Bispo Paulo, quem é um representante de Cristo e quem não é? Claro que sabe. Qual que é o primeiro parâmetro que o espírito mau olha? Se a pessoa tem o selo de Deus ou não. O selo de Cristo ou não. E qual é o selo de Cristo? O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Agora você entende, por exemplo, quando Jesus chegava em algum local que tinha um espírito imundo, o espírito já logo olhava para ele e dizia: eu sei quem você é. Por quê? Por causa do selo. Era o próprio Deus. Eu estou tentando explicar de uma forma bem simples, eu acho que está dando para todo mundo entender a importância que é o batismo com o Espírito Santo. Só que hoje, a igreja, quando eu digo a igreja, a maior parte das pessoas tem desconsiderado isso, tem dispensado isso. Tem vivido apenas de uma forma religiosa. Vou na igreja, participo do culto, escuto ali uma palavra. Ah, sou crente. Tenho uma Bíblia, já fiz minha parte. Só que isso daí não lhe dá garantia nenhuma de salvação e não lhe dá autoridade nenhuma no mundo espiritual. Pelo contrário, que é isso, Bispo Paulo? Pelo contrário, você quer saber o que acontece com pessoas que usam o nome do Senhor, mas sem terem sido comissionados por Ele? Ou seja, se eu usar o nome de alguém sem ter sido comissionado por aquele alguém, o que eu sou? Eu sou. Mas tem um nome para isso? Tem um nome. Qual é o nome jurídico para isso? Eu uso o nome de uma pessoa sem ter sido comissionado por ela. Ah, é falsidade ideológica. Esse é o nome jurídico. E falsidade ideológica dá o quê? Dá cadeia. É crime. E no mundo espiritual também é. Eu estou tentando falar tudo de uma forma simples para entender. Eu sei que tem pessoas aqui bastante estudadas, outras menos estudadas, mas eu estou tentando usar um linguajar que todo mundo compreenda. Não viva enganado. Porque olha o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam usando o nome do Senhor sem terem sido comissionadas por Ele.
O Espírito disse, conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Olha o versículo 16. O homem possuído pelo espírito maligno, fez o quê? Saltou em cima deles, ou seja, pulou em cima e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Então, quando uma pessoa ela usa do nome do Senhor, mas ela não foi comissionada para aquilo, então o que normalmente acontece é isso aqui. Ela é atacada. Não precisa de ser atacada fisicamente não, pessoal. Isso aqui é um exemplo para nós. Mas muitas das vezes ela é atacada espiritualmente. Na casa dela, na saúde dela, na vida sentimental dela, na vida financeira dela. E por aí vai. Bispo Paulo, mas que isso? Isso é o que normalmente ninguém quer pregar para você. Trazer a verdade, a realidade. Por quê? Porque contar mentiras, falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, é muito mais muito mais atrativo, é muito mais favorável a quem quer manipular pessoas. Se fala o que os outros querem ouvir, facilmente se manipula. Palavras doces, palavras doces enganam. Enganam. Você já viu uma pessoa quando quer se aproximar da outra num relacionamento? Como é que é? Ele só apresenta aquilo que é doce. O dia que vai se encontrar, ele toma banho, arruma um carro emprestado, vai de carrão. Não é assim? Vai com a roupa bonita. É assim ou não é assim? Saem umas palavras bonitas, só coisa doce. E depois que enganou, que laçou, aí mostra quem realmente é. Então, pessoal, na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus sempre nos deixou o ensinamento verdadeiro. Só que, infelizmente, os pregadores têm escondido a verdade para não afugentar pessoas e têm trabalhado com engano, com a mentira, para ajuntar a gente, ajuntar. Pessoal, Deus quer que você saiba a verdade. Para você estar comissionado pelo Senhor Jesus Cristo de verdade, você precisa estar batizado com o Espírito Santo, ter o selo de Deus. E para você ter o selo de Deus, vem todo aquele processo que nós aprendemos da conversão. E agora nós estamos aprendendo como esse batismo acontece. Pega a sua Bíblia, por favor. Vai comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Bispo Paulo, o que eu ouvi é que agora me chocou. Fique tranquilo. Nós estamos num processo. Mas é um processo para o seu crescimento. É um processo para o seu desenvolvimento. É um processo para você se tornar verdadeiramente uma pessoa de Deus e você ter a garantia da sua salvação e você nessa terra também não temer a mais nada, porque quem tem o selo de Deus não teme a nada. Hoje eu quero começar a me aprofundar com você como que acontece o processo do batismo com o Espírito Santo. O que envolve, quais as questões
estão relacionadas ao batismo com o Espírito Santo. O que eu preciso saber a respeito de como ocorre o batismo com o Espírito Santo? E o primeiro detalhe, nós já vamos identificar aqui, nesse versículo 1. Porque a igreja de Cristo, ela só recebe o batismo com o Espírito Santo no texto sagrado, no texto na Bíblia, aqui em Atos, capítulo 2. Aqui é a primeira vez que a igreja vai ser batizada com o Espírito Santo. É a primeira vez. Então nós vamos nos fundamentar aqui. Vamos ver o que é que estava acontecendo. Olha o que diz o texto sagrado. Atos 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos aonde? Num só lugar. Para comigo aqui. Aqui já tem muita informação para nós. Muita informação. E informação importante. Observem que esse dia de Pentecostes, ele existe até hoje. E ele é 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Sempre. Por isso que tem o nome Pentecostes. Porque isso aqui é grego. Penta, lembra? Penta é 5. Então ele é sempre 50 dias após a Páscoa. Cristo Jesus, ele morre, ele é crucificado no dia da Páscoa. No terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. Do dia que ele ressuscitou até o dia que ele foi para os céus, ele ainda vai passar mais ou menos 40 dias com as pessoas, com os seus discípulos. Ele encontrava com pessoas, ele visitava, ele falava. Por quê? Porque ali era a testificação que ele tinha o quê? Ressuscitado. Se eu contar, terceiro dia após a Páscoa, mais 40 dias que ele esteve na terra, dá quanto? 43. Mas o batismo com o Espírito Santo só vai vir no dia 50. A pergunta é, por quê? E aqui tem uma reflexão tremenda. O que era o dia de Pentecostes? O que é o dia de Pentecostes até hoje? É uma festa de muita alegria por causa da colheita que aquelas pessoas tinham das suas plantações. Então o dia de Pentecostes era um dia de grande alegria, porque aquelas pessoas estavam gratas a Deus por tudo que Deus tinha feito por elas. E o batismo com o Espírito Santo vai acontecer justamente neste dia. Exatamente por causa da alegria. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês. O Espírito Santo sempre vai estar atrelado à alegria. Pessoas que vivem tristes, pessoas que vivem abatidas, pessoas que vivem cabisbaixo, pessoas que vivem por viver,
sempre estão revoltadas com alguma coisa, sempre estão tristes por causa de alguma coisa, biblicamente falando, nunca vão receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo está relacionado, ligado, vinculado com a alegria. Você não vai ter nenhuma mensagem bíblica dizendo que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, depois desse dia de Pentecostes, eles ficaram tristes, abatidos, desanimados. Não tem. Pelo contrário, você vai encontrar Paulo dizendo: estejam sempre alegres. Você vai encontrar eles ensinando que a alegria do Senhor tem que habitar na pessoa. O ser humano, o crente, aquele que quer estar cheio de Deus, ele não pode viver condicionado às situações desta vida terrena. Ah, porque hoje deu tudo certo, eu estou alegre. Aí amanhã meu dia começou ruim, eu já fecho a cara, estou triste. Quem vive assim não recebe o Espírito Santo. Não recebe. Eu falei que ia mostrar na Bíblia. Vai comigo lá, por favor. Coloca para mim no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 16, versículo 9. Deuteronômio 16, 9. Nós acabamos de aprender que o dia de Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, que é um dia que eu falei de grande o quê? Festa, grande alegria, porque eles estão demonstrando a gratidão a Deus pela colheita, pelas bênçãos que Deus entregou. Agora olha a confirmação disso tudo. Deuteronômio 16, 9. Contem 7 semanas a partir do dia em que começaram a colheita de quê? De cereais. Uma semana tem quantos dias? Então 7 semanas dá quanto? 49 dias. Correto? 7 semanas de 7 dias, 49 dias. Contem 7 semanas a partir do dia que começar a colheita de cereais. Então, ou seja, no dia posterior, celebrem a festa do quê? Olha só, celebrem a festa da colheita. Em homenagem a quem? Ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor. Ó, será um tempo de quê? Então, naquele dia que os discípulos estavam reunidos, no dia lá de Pentecostes, eles estavam fazendo o quê? Celebrando diante de quem? Do Senhor. Sabe por que o Espírito Santo não veio antes? Porque quando você pega o texto antes, você vai encontrar uns tristes. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Como é que eles estavam? Tão tristes que nem reconheceram que Jesus estava ali. Você vai encontrar outros abatidos, amargurados. Lembra que os apóstolos, por exemplo, no meio de toda aquela confusão, eles fugiram de novo para Galiléia, voltaram para pescar, para trabalhar, estavam deprimidos, tristes. O Espírito Santo não veio. O Espírito Santo só vai vir no dia que eles estavam reunidos, celebrando diante de quem? Do Senhor seu Deus. No lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Ó, celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas, que vivem aonde? Entre vocês. Lembrem-se de que um dia
vocês foram escravos no Egito. E, portanto, tenham o quê? Tenham o quê? O cuidado de cumprir todos estes decretos. Tem muito crente que não é batizado com o Espírito Santo, porque vive triste, vive amargurado, vive de luto. Que isso, Bispo Paulo? A Bíblia Sagrada ensina para nós que o luto, por exemplo, é 7 dias. Mas, Bispo Paulo, isso é ser insensível. Tudo bem. Se você quer pensar e fazer diferente, eu estou ensinando para você que o Espírito Santo, para que ele venha sobre a sua vida, você tem que estar alegre, feliz, grato pelas bênçãos de Deus. Quando eu carrego tristeza, nós aprendemos isso aqui no dia da gratidão, o culto da gratidão, quem veio aprendeu bastante. Quando eu carrego tristeza, eu estou destruindo a alegria das bênçãos que Deus me concedeu, porque eu fico focado naquilo que está dando errado, naquilo que está me doendo. Então eu demonstro ingratidão. Tristeza tem a ver com ingratidão. Porque se a gente olhar quantas coisas boas Deus tem feito por nós, nós temos todos os motivos do mundo para vivermos alegres. Porque ainda que coisas estejam dando errada ou que algo nos falte, mas com certeza Deus tem nos dado muito mais, em todos os aspectos. Eu costumo dizer o seguinte: quando você quiser ver como está a sua vida, se você deve murmurar, ficar triste, ou se você tem direito de estar abatido, faz o seguinte: olha para a vida das pessoas mais próximas que você conhece. Quando você olhar para a vida delas, é bem provável que você vai ver que você tem motivos para estar sempre alegre. Porque talvez você conhece alguém que hoje está hospitalizado, mas você está aqui na igreja com saúde. Por mais que você tenha alguma dor, ou sinta algum problema de saúde, mas você está aqui. Ele está lá. Então veja como você tem motivo de se alegrar. Talvez você tenha reclamado porque você tem tido um problema financeiro. Mas olha para quem está hoje sem ter o que comer em casa. Olha para quem está na rua pedindo esmola. Graças a Deus você não precisa pedir esmola. Então tudo isso são motivos para quê? Para agradecer. Para a gente olhar e dizer o seguinte: poxa Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Continua comigo aqui, vamos lá. Não, vai comigo agora, por favor, lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Então eu já mostrei para você que o dia de Pentecostes é um dia de grande o quê? Alegria, grande festa. E o Espírito Santo veio justamente no dia que os apóstolos, os discípulos estavam reunidos, festejando, celebrando. Isso aqui é instrução para nós. Instrução para nós. Vai lá comigo em Atos capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Ele respondeu, ele é Jesus, tá? O Senhor Jesus. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça.
E não cabe a vocês saber. Aqui Cristo está falando do retorno dele, da salvação das pessoas. Então os apóstolos queriam saber quando que aquilo ia acontecer. Que dia? Jesus falou, isso aí não cabe a vocês saber. Isso aí pertence a quem? A Deus. E Deus já determinou o tempo e a ocasião para isso. Agora veja o versículo 8. Versículo 8. Vocês receberão poder quando o que, pessoal? Quando o Espírito Santo, o que? Descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda a parte. Em Jerusalém, aonde mais? Em toda a Judéia, em Samaria e aonde? E onde? E nos lugares mais distantes da terra. Até aqui, até esse momento, você vê discípulos tristes, abatidos, amargurados. Você vê. Até aqui você encontra discípulos de Cristo abatidos, tristes, amargurados. Agora, depois deste momento, que o Senhor Jesus prometeu que eles receberiam o quê? O Espírito Santo. Procure na sua Bíblia aonde você vê eles abatidos novamente, amargurados, tristes. Você não encontra. Mesmo enfrentando situações terríveis. Pedro foi preso, vários apóstolos foram presos. Paulo, quando foi preso, foi espancado. A Bíblia fala, Paulo e Silas tomaram uma surra descomunal. E mesmo tendo tomado uma surra terrível, porque eles estavam pregando o quê? Sendo testemunhas de quem? De Jesus Cristo. Eles foram colocados na cadeia, e a Bíblia fala que eles estavam fazendo o quê na cela, na cadeia? Estavam cantando, louvando a Deus. Cantando. Por que nós fazemos diferente? Está aí a primeira explicação, porque eu falei que a partir de hoje nós iríamos nos aprofundar. A primeira explicação porque que tem muito crente que não é batizado com o Espírito Santo. Porque vive amargurado, triste, abatido, e por causa disso, e por causa daquilo, e por causa daquilo outro. Eu não estou dizendo que você não tenha problemas. Eu não estou dizendo que você não enfrente lutas. O que a Bíblia quer ensinar para nós é o seguinte: o crente que quer estar sempre cheio de Deus, ele toma o tapa, cai, mas imediatamente, ele levanta, respira fundo, se alegra e segue em frente. Por quê? Porque ele tem esse entendimento. Se eu estiver triste, o Espírito Santo vai estar longe de mim, mesmo eu sendo crente. Por isso que tem gente que fala, por que eu me sinto tão sozinho nos momentos das batalhas? Porque você fica abatido. Essa é a resposta. Porque você fica amargurado. Porque você deixa a tristeza tomar conta de você. Então, realmente, você vai ficar sozinho. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Se afastar. Vai se afastar de você. Então, olha que interessante. Vai comigo agora em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou mostrar para você que a Bíblia é clara quando diz que um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Olha lá, Gálatas 5, 22.
Ou seja, quem vive em meio às tristezas vive longe de quem? Longe de quem? Do Espírito Santo. Vive longe do Espírito Santo. Olha o que diz o texto sagrado. Gálatas 5:22. Mas o Espírito, com letra maiúscula, ou seja, o Espírito de quem? De Deus, é o Espírito Santo, produz este fruto. Esse fruto. Quais são os frutos que o Espírito Santo produz? O primeiro é o amor. Olha que interessante isso. Porque a Bíblia vai nos ensinar que o amor tem que estar sempre acima de tudo. Mas logo na sequência, o que é que o Espírito produz no crente? Alegria. Não, paz já vem depois. Paz vem depois, paciência vem depois, amabilidade vem depois, bondade vem depois, fidelidade vem depois. Logo no começo a Bíblia está dizendo para mim que onde há o Espírito do Senhor, ali também vai haver alegria. Alegria. Será que você tem tido essa alegria? Como você tem vivido? Em relação à sua vida, em relação a tudo o que acontece. Bispo Paulo, eu vou ser sincero, eu às vezes fico muito triste, muito abatido. Eu deixei de ser de Deus, Bispo Paulo, por causa disso? Não, você não deixou de ser de Deus. Você só deixou de ter a presença do Espírito Santo. Se você quer caminhar sozinho, então você está no caminho certo. Mas se você a partir de hoje, nunca mais você quer se sentir sozinho, nunca mais você quer caminhar sozinho, então que a partir de hoje a alegria esteja em você. Que a amargura não faça mais parte da sua vida. A tristeza, a angústia, a murmuração, porque isso tudo afasta a presença de Deus de você. Vamos continuar. Então já te mostrei aqui, ó, os frutos do Espírito, olha lá. Logo no início nós temos o quê? O quê? Alegria. Agora vai comigo no Salmo 30, versículo 4. Porque tem gente que diz, então quer dizer que eu não posso ficar triste? Acabei de falar. Poder eu até posso, mas o quê? Mas o quê? Tem que levantar rapidamente. Tem que levantar rapidamente. Vamos ter aqui uma base aqui no Salmo 30, versículo 4. Olha o que o texto diz. Cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor. Todos que lhe são o quê? Fiéis. Louvem seu santo nome. Pois sua ira dura apenas o quê? Apenas o quê? Olha que forte isso. Aqueles que são fiéis a Deus, a ira deles, eles podem até se irar. Mas a ira pode durar no máximo o quê? Um instante. É aquele negócio que aconteceu ali, como eu disse, a pessoa tomou o tapa, é o tempo dela. E vai e volta. E tudo isso é Deus se preocupando com você, comigo, para que nós nunca estejamos longe da presença dEle. Você não vai encontrar na Bíblia a presença de Deus em uma pessoa que está triste. Em casa,
Em casa vocês vão pegar a sua Bíblia e vão examinar o que eu estou te dizendo agora. Lembra de Jacó? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó foi um homem muito abençoado por Deus. Muito abençoado por Deus. Jacó foi um homem que Deus usava ele para liberar palavras de poder, palavras de bênçãos, porque Jacó estava sempre junto da presença de quem? Presença de quem? De Deus. Depois vocês vão, ali em casa que vocês vão examinar. Mas no capítulo de número 37 de Gênesis, Jacó sofre uma pancada grande. Quem lembra qual é a pancada que Jacó sofre? A perda do seu filho José. É falado para ele que o seu filho tinha o quê? Morrido. Ele não sabia de toda aquela situação que aconteceu, que José tinha sido vendido pelos irmãos. A informação foi que o filho tinha o quê? Morrido. E do dia em que Jacó recebe a notícia que o filho dele tinha morrido, até o dia que ele recebe a notícia que o filho dele estava vivo aonde? Aonde, pessoal? No Egito, vivo no Egito. Pode olhar para cá, pessoal, fica tranquilo ali. Olha para cá, ó. Tudo tranquilo ali, pessoal. O menino vai no banheiro, tá tudo em paz. Olha para cá, ó. Do dia que Jacó ele recebe a notícia que o filho dele tinha o quê? Morrido. Até o dia que ele recebe a notícia que o filho dele estava vivo e ele vai ao Egito testificar isso, a Bíblia Sagrada diz e nos mostra que nunca mais Deus esteve falando com Jacó naquele período. E sabe quanto tempo se passou do dia que ele entrou em profunda tristeza por causa daquela perda do filho, por causa daquela situação, até o dia que ele encontra o filho dele de novo? Quem sabe quanto tempo se passou? Quem sabe? Primeiro José é escravo durante 13 anos. Depois ele assume como governador. Vem 7 anos de quê? De fartura. De fartura. Então 13 com 7 dá quantos? 20. Depois vem 3 anos e meio de fome. É aí que o pai de José se encontra com ele. Então nós estamos falando 13 mais 7, 20. Mais 3,5, quantos? 23,5. Então Jacó fica triste durante quanto tempo? 23 anos e meio. E durante esses 23 anos e meio, qual foi o dia que o Espírito de Deus esteve ali, junto dele, falando com ele? Nenhum, e vocês vão pegar a Bíblia de vocês e vão examinar em casa e vocês vão ver. Sabe quando é que o Espírito de Deus fala com ele de novo e ele começa a liberar palavras de bênção? Só depois que ele encontra o filho dele, ele tira o quê? Ele tira o quê? Ele tira a tristeza e volta a ficar como? Alegre. O Espírito de Deus só fala com quem está alegre. O Espírito de Deus só está na pessoa quando ela está alegre. Deus não habita na tristeza.
Deus não habita na amargura. Talvez você é uma pessoa que diz: poxa, um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Assim eu senti mesmo a presença de Deus, mas olha, eu não sei porque eu nunca mais senti. Talvez você está sendo um Jacó, de 23 anos e meio de tristeza, 23 anos e meio de amargura, 23 anos e meio de luto. Quem está impedindo da presença de Deus está em você, é você mesmo. E outros não são batizados com o Espírito Santo, porque vivem em meio às amarguras. Você vai ler em casa. Olha lá, ali já está mostrando lá no 46, olha lá. Ele está mostrando lá no 46. Ou seja, adiantando toda a história. Você vai começar a ler no 37. Capítulo 37. Ali lá no 46, olha lá. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó. Chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Você vai ler em casa. Mas por que Deus fala? Porque volta o quê? A alegria. É isso que eu quero que você leve daqui hoje. Que você saia daqui hoje para ser um crente alegre, feliz. Porque você vai entender dentro de você, enquanto eu estiver alegre e feliz, a presença de Deus vai estar perto de mim. Enquanto eu estiver alegre e feliz, eu tenho certeza que eu serei selado por Deus, batizado com o Espírito Santo. Eu não vou deixar mais a amargura tomar conta. Não estou dizendo que você não vai ter momentos ruins, mas tomou o tapa, levanta. Vamos voltar lá nos Salmos? O que estava escrito nos Salmos, para a gente finalizar? Salmos de número 30. Versículo 4, que a gente estava. Agora é o 5, se eu não me engano. Pois sua ira dura apenas o quê? Um instante, mas seu favor, a vida inteira. O favor de Deus dura a vida inteira. O choro pode durar o quê? O choro pode durar o quê? Toda uma noite, toda noite. Mas a alegria vem com o amanhecer. A Bíblia Sagrada está me dizendo que a tristeza tem que passar rápido. Rápido. A tristeza por causa dos problemas tem que passar rápido. Por causa das lutas tem que passar imediatamente. E tem um detalhe. Não é passar agora e amanhã eu voltar a ficar triste por causa daquela mesma coisa de ontem, não. Porque se ela passou, acabou. Aquela situação, por mais que ela esteja difícil ainda, ela não pode voltar a me trazer tristeza, senão ela não passou. Ela tem que passar, acabou. Pode ser que numa outra situação, uma outra pancada, eu fique ali triste? Pode. Outra. E aonde também tomei a pancada, tirar fora. Sabe por quê? Nós já aprendemos que o Espírito do Senhor está sempre perto da alegria. Ele habita onde está a alegria. Vai comigo agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Observem que tudo que eu estou falando, estou mostrando na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Paulo, o apóstolo, ele vai mandar uma carta para a igreja de Corinto. Repreensão. Porque lá estava acontecendo coisas que não agradavam a quem? A Deus. E aí, ele vai dizer assim, porque algumas pessoas não gostaram. Você já viu quando chama a atenção de alguém e a pessoa não gosta? Não tem gente assim? Olha o que vai acontecer. Paulo vai dizer assim na outra carta, não me arrependo de ter enviado aquela carta o quê? Severa. Paulo está dizendo, não me arrependo não. Quem não gostou aí?
não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora, a princípio, tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Então Paulo falou, no princípio eu até lamentei, porque eu sei que a pancada foi forte, mas não me arrependo. Versículo 9. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Agora, olha que interessante. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Então, qual é a única tristeza que Deus aprova em uma pessoa? Tristeza por arrependimento. Ou seja, quando a pessoa fica triste, porque ela reconhece que cometeu o quê? Um pecado. Ela fica triste porque ela reconhece, pequei contra quem? Contra Deus. E ela pede o perdão para Deus. Essa é a única tristeza que Deus espera do povo. Só essa. Por que a outra não? A tristeza dos problemas não. Por que não? Agora vai te surpreender. Versículo 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus, qual que é da vontade de Deus? Aquela do arrependimento. Então a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso. Agora, presta atenção. Mas a tristeza do mundo resulta em morte. Quem está dizendo não sou eu não. Quem está dizendo é o texto sagrado. Deus está falando através de Paulo, o apóstolo, que a tristeza do mundo, ela resulta em morte. A pergunta que eu te faço é: você quer viver? Você quer ter a vida eterna? Você quer viver aqui neste mundo com a ajuda de Deus? Então tire a tristeza do mundo de você, porque ela vai resultar em morte. Morte espiritual, porque quando a Bíblia fala de morte espiritual, significa separado de quem? De Deus. Deus não fica perto de quem vive na tristeza. Então se eu morrer assim, meio às amarguras, às tristezas, o que acontece comigo? Biblicamente, subir você não sobe não. Bom, e a palavra do Senhor nos ensina uma coisa: quem não sobe, desce. No meio do caminho não tem nada. A pessoa acha que está triste, tristeza do mundo, que Deus vai ter dó, pena. Isso não tem na Bíblia. Não tem, pessoal. E como eu disse e vou repetir, não significa que Deus está falando que você não vai ter lutas aqui. Mas Deus está dizendo, você vai ter momentos difíceis, você vai levar pancadas, mas se você absorver aquilo logo, está feliz, alegre com Deus, porque Deus tem cuidado de você, então o Espírito Santo vai estar junto de você, para que você possa vencer aquela dificuldade. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo enquanto você for uma pessoa infeliz, amargurada, triste. O Espírito Santo vai estar sempre longe de você. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Vai comigo para finalizar lá em Provérbios 17, 22. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Olha o que diz o texto sagrado. O coração
alegre. O que é coração, biblicamente? A mente, o pensamento. É isso que é o coração. Coração é isso. O pensamento alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido consome as forças. Quanto mais amargurada e abatida a pessoa fica, mais fraca ela se torna. Mais vulnerável. Quanto mais forte ela quer ser, mais alegre ela precisa se tornar. Em Provérbios mesmo, capítulo 18, versículo 14. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo. Ou seja, quando o espírito está alegre da pessoa, por mais que o corpo dela está apanhando, aqui entenda o corpo enfermo não apenas no sentido de doenças, entenda o corpo enfermo, a vida dela apanhando, sofrendo, mas se o espírito dela está forte, vai sustentar o corpo enfermo. Mas quem pode suportar o espírito abatido? Por isso que o adversário quer sempre que você esteja triste, amargurado, reclamando, sempre. Porque toda vez que você está assim, Deus está longe de você. E o inimigo quer Deus longe. Que aí a gente volta naquela explicação lá do início. Se Deus está longe, se o Espírito Santo está longe, como é que a pessoa se encontra então? Vulnerável, sem blindagem, sem proteção nenhuma. Qualquer coisa do mal que vem, pá! Aí ele derruba. E finalizando, vai comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos estar sempre alegres. 1 Tessalonicenses 5,15 diz assim: cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre o quê? Olha que forte. Primeiro falou, não retribua o mal com o mal. Ou seja, significa que a pessoa levou uma pancada. Porque esse primeiro veio falando, não retribua o mal com o mal, quer dizer que alguém levou um soco, alguém levou um tapa. E logo em seguida, o que o texto está dizendo? Estejam sempre alegres. Porque a tendência é, quando algo de ruim aconteceu comigo, eu ficar triste, derrubado, amargurado. Mas a Bíblia está dizendo, estejam sempre alegres. Versículo 17. Nunca deixem de quê? Nunca deixem de quê? Você já viu que uma pessoa quando está triste, ela não tem força nem para orar? Uma pessoa quando está amargurada, ela não tem força para orar, não tem ânimo para orar, não tem disposição para orar. Como é que o Espírito de Deus vai estar perto? Não vai. Nunca deixem de orar. E o 18? Sejam gratos. Quando? 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 Em todas as circunstâncias. Não é só nas circunstâncias boas. Em todas, junto às boas e às ruins. Porque se eu for grato em todas as circunstâncias, grato a Deus, então independentemente do que esteja acontecendo, eu vou estar sempre alegre. Eu não vou me amargurar. Por que eu me amarguro? Porque eu não consigo ser grato
nos momentos difíceis. Aí eu entro na tristeza. E é tudo que o inimigo quer. Pessoa triste, Deus longe. Pessoa feliz, alegre, Deus perto. Aí vem a pergunta: você quer Deus perto? Ou você quer Deus longe? Você quer estar cheio do Espírito Santo, quer ter o selo de Deus, a garantia da sua salvação, a presença de Deus em sua vida? Ou você quer continuar sendo apenas um sepulcro caiado? E para finalizar diz assim, ó, vai em Romanos comigo. Romanos capítulo de número 15, versículo 13. Eu tinha muito mais para falar aqui hoje, mas eu vou encerrar aqui. Domingo que vem eu vou continuar me aprofundando com você. E olha que eu só comecei o versículo 1 de Atos capítulo 2. Porque nós estamos aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo. E o primeiro batismo que aconteceu foi em Atos capítulo 2. E eu estou só no versículo 1. Na parte que fala do dia que aconteceu, o dia de Pentecostes. Por que aconteceu naquele dia? Naquele momento? Porque o povo estava feliz, comemorando, festejando. Então imagina o tanto que tem para a gente aprender junto aqui domingo que vem. Romanos 15, 13 diz assim, lê aí vocês, vai. Que Deus, o quê? A fonte de esperança os encha inteiramente de quê? De quê? De alegria e paz. Sempre que você vê a pessoa de Deus envolvida no assunto, pode ter certeza que você vai encontrar a alegria por perto. Sempre. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Em vista da fé que vocês depositam nele. De modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Onde você encontrar o Espírito Santo na Bíblia, a alegria vai estar por perto. Nunca vai estar a tristeza. Nunca vai estar a amargura. Sempre que você encontrar a tristeza, a amargura, você nunca vai encontrar a presença de Deus por perto. Nunca. Então, se a partir de hoje você quer ter um encontro com Deus, você quer ser batizado com o Espírito Santo, você quer andar cheio de Deus, sempre com Deus perto de você, seja uma pessoa sempre alegre e feliz. Do seu acordar ao seu deitar, não importa o que esteja acontecendo, você tem motivos para agradecer a Deus muito mais. Então a Bíblia está dizendo, sejam gratos em todas as circunstâncias. Aprendam a ser pessoas alegres, porque assim você vai estar dando o primeiro passo para ser cheio da presença de Deus.